Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tá tudo meio paradão, né? Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro tá parado aí por conta da data FIFA. Jogo do Vasco só no dia 16 contra o Fluminense, mas tem algumas coisas interessantes aqui para a gente conversar. A gente vai falar sobre Marlon Gomes, que jogou pela seleção sub-23 do Brasil. Hoje tem Chile e Uruguai, e dentro de campo estarão Medel e Pumita. Vamos falar sobre Zé Gabriel, que vem sendo uma grata surpresa, né? Desde a chegada de Ramon Dias, o contrato está encerrando. E aí, o Vasco deve renovar com o Zé Gabriel? Vai ser assunto aqui também. Vamos atualizar a situação de jogadores do Vasco que estão no departamento médico. Biometria em São Januário também vai ser assunto. E vamos ouvir Edmundo, que está sendo falado aí nos bastidores, que pode ser candidato a presidente do Vasco da Gama. Será que vem mesmo? Ele vai falar aqui nesse vídeo. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link, lá você pode fazer o seu cadastro e a partir de R$1 você já pode começar a dar os seus palpites. Hoje tem jogo de eliminatórias, você pode palpitar lá na PagBet. E como eu disse, a partir de R$1 você já pode começar a palpitar. Além disso, você tem saque e depósito rápido via Pix, atendimento no chat humanizado 24 horas por dia, as melhores cotações do mercado e, claro, acertou, tá pago. Mais informações aqui no comentário fixado. Bom, ontem a seleção brasileira sub-23, comandada pelo treinador Ramon Menezes, enfrentou o Marrocos, né, em amistoso e acabou sendo derrotada por 1-0. Esse jogo, Marlon Gomes foi titular, né? Essa seleção pré-olímpica. Então, o Brasil foi derrotado 1-0 pelo Marrocos e o Marlon Gomes, jogador do Vasco, esteve ali no time titular. Uma pena, né? Que a seleção brasileira não conseguiu vencer a seleção marroquina. Ainda falando sobre seleção, teremos hoje, pelas eliminatórias da Copa aqui na América do Sul, a partida entre Chile e Uruguai. Vai acontecer 8 horas da noite, 20 horas no dia de hoje. E esse jogo vai marcar o duelo entre Puma Rodrigues e Medel. Puma pelo Uruguai, Medel, que é capitão da seleção chilena, né? Então o Vasco estará representado aí dentro de campo, né, por dois jogadores, um na seleção do Chile, outra na seleção do Uruguai. Podemos dizer que hoje é dia de Vasco? Confesso que eu vou assistir esse jogo, hein? Vai dar 8 horas, vou colocar ali, vou ver se Uruguai e Chile aí, acompanhar principalmente o Medel, né, que vem sendo uma peça importantíssima nesse time do Vasco, titular absoluto, capitão, né, do time do Vasco, uma liderança extraordinária e, claro, torcer para que nem ele, nem Puma Rodrigues se lesionem ou aconteça alguma coisa do tipo, né, porque seria uma perda significativa aí para o Vasco da Gama. Então hoje, 8 da noite, tem Medel e tem Pumita em campo pelas eliminatórias. Bom, a gente fala agora aqui sobre um jogador que a gente pode dizer que surpreendeu, né, principalmente desde a chegada do Ramon Dias. Zé Gabriel, o volante Zé Gabriel, que já foi motivo de muita piada, né, pelos torcedores do Vasco, a galera chamava ele de Zé Delivery, enfim, não tinha caído nas graças do torcedor vascaíno não. Mas desde a chegada do Ramon Dias vem sendo titular e vem sendo importante, né? Vem jogando bem o Zé Gabriel. Ele que, na partida da Batalha de Itu, ano passado, né, contra o Ituano, fez uma partidaça também naquele jogo de acesso do Vasco. Mas enfim, desde a chegada de Ramon Dias, o Zé Gabriel vem sendo importante e vem sendo titular. Ele tem contrato com o Vasco apenas até o final desse ano, né? Ele veio para o Vasco em definitivo após o Vasco negociar o Bruno Gomes ao Internacional. O Vasco cedeu o Bruno Gomes e o Zé Gabriel foi cedido ao Vasco da Gama. O contrato dele termina no final dessa temporada. E a pergunta que fica é, vai renovar? Você renovaria o contrato de Zé Gabriel? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que o Vasco tem sim que renovar o contrato do Zé Gabriel. É um jogador que é titular desse time, né? Talvez não seja o titular dos sonhos, mas acho que é um jogador importante para a composição de elenco. Então, mesmo que na próxima temporada o Vasco consiga trazer um volante melhor, que vai chegar e vai assumir a posição,
e a gente torce para que isso aconteça, né? A gente vai cobrar para que o Vasco traga um volante titular, o Zé Gabriel pode ser uma boa opção ali no elenco, uma boa opção no banco de reservas. Então eu acho que o Zé Gabriel tem sim que ter o seu contrato renovado, mas isso provavelmente será discutido apenas após o final do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Bom, agora a gente vai atualizar aqui a situação dos jogadores que estão no departamento médico do Vasco da Gama, né? O Vasco tem 3 jogadores entregues ao DM. O primeiro, Gabriel Dias. Gabriel Dias está melhorando, né? Ele sofreu aquela lesão no jogo contra o Cruzeiro, depois de voltar de ter ficado um tempão parado, né? Voltou, acabou se lesionando de novo, uma cena que deixou todo mundo bastante chateado. O Gabriel Dias saiu de campo chorando, etc e tal. As notícias são boas, né? Tá melhorando, tá se recuperando, mas ainda vai demorar um pouquinho para poder voltar a jogar. De toda forma, a lesão não foi tão grave igual pareceu no dia, né, que aconteceu. O Eric Marcos também está entregue ao departamento médico, esse também vai ficar um tempinho fora. E quem está voltando, né, foi até tema do vídeo anterior aqui no canal, é o Patrick De Luca, né, o volante De Luca que foi contratado no finalzinho do ano passado ali, junto ao Bahia, mas acabou se lesionando ainda durante o Campeonato Carioca, rompeu ali os ligamentos do joelho, teve que passar por uma cirurgia. Vai perder nessa temporada de 2023, mas a notícia boa é que ele já está voltando a treinar. Inclusive ele postou nas redes sociais um vídeo ali fazendo musculação, etc e tal. Aos poucos o De Luca está retornando. Bom, esse foi o boletim do Departamento Médico do Vasco. Bom, agora a gente fala aqui sobre São Januário, né? São Januário que está próximo de ser liberado aí pelo Ministério Público para voltar a receber o torcedor do Vasco, né? A expectativa é que para o jogo contra o Curitiba, São Januário já esteja apto, né? O Vasco vai ganhar esse grande reforço, né, para a temporada, que é o seu torcedor em São Januário. E São Januário terá biometria facial, né? Igual tem no estádio do Palmeiras. O ingresso vai acabar, essa história de ingresso físico vai acabar. O torcedor vai colocar o seu rosto na catraca. Se o ingresso é dele, a catraca abre e o torcedor entra, né? Eu fui no jogo do Vasco contra o Palmeiras lá em São Paulo e é muito bacana esse sistema da biometria facial e acaba com o cambismo também, né? Que fica muito mais difícil para os cambistas agirem. Então, com toda certeza, isso será um grande avanço, né, para o torcedor vascaíno. A expectativa é que para o jogo contra o Curitiba, algumas catracas já tenham o esquema de reconhecimento facial. É claro que a implementação em 100% do estádio ainda vai demorar um pouquinho, mas para o jogo contra o Curitiba isso já deve estar no início, né, da implementação em São Januário. Lembrando que na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, o Ministério Público vai se reunir mais uma vez com o Vasco, também com as autoridades, né, Polícia Militar, Prefeitura do Rio de Janeiro, etc e tal, para assinar o termo de ajustamento de conduta para que São Januário seja liberado. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, eu vou colocar um trecho da participação de Edmundo no Já É Podcast, que é um podcast apresentado pela Andréia e pelo Rodrigo Dinamite, filho do Roberto Dinamite. E o Edmundo foi perguntado, né, se ele viria candidato a presidente da associação, a presidente ali do Vasco Associativo, né? Tá esse burburinho aí nas redes sociais. O Edmundo meio que desconversou, não disse nem que sim, nem que não, mas pregou a união de todos dentro do Vasco. Confira. Eu sempre fui muito a favor da SAF, porque na teoria é o que tem de melhor. Sim. Eu invisto e vou ter o retorno. Não é um cargo não remunerado e que eu faço coisas você quer ali, sim, erradas por fora. É muito melhor alguém que investe e que vai ter o retorno, mas o time vai ser competitivo, vai ser forte e tudo. Só que com isso, o Vasco perdeu voz. Porque ninguém faz política. Ninguém vai à FERJ. Ninguém vai à CBF. Sabe? O Vasco está fragilizado como instituição. Essa coisa de proibir São Januário é político. Essa coisa de não poder jogar no Maracanã é político que não faz. E o doutor Eurico, que eu sei que você e a família tem, fazia com perfeição. Então, eu vou responder a sua pergunta agora. O Vasco precisa de voz. O Vasco precisa de voz. Alguém ali Hoje não adianta ter grupo do Levin, do Euriquinho, do Bebetão, do Júlio. Não adianta. Essas pessoas precisam se unir. Sim. Essas pessoas precisam se unir em prol do Vasco. Em prol do Vasco. O presidente da associação não manda no futebol. Ele precisa fazer política. Precisa gritar.
Não, mas era o que meu pai falava, ô, Edmundo. O torcedor do Vasco precisa de representatividade. Precisa de ir na festa e bater o pé. Desculpa, assim, a minha... me traz uma indignação. Sim. Precisa ir lá na FERJ e falar. Porque porra é essa? Precisa se comunicar com o seu torcedor. Pessoal, vem cá, nós vamos cair. Nós não vamos jogar. Mas eu não posso jogar um campeonato que o Flamengo leva 21 milhões e o Vasco não leva nada. Foi o que aconteceu nesse campeonato carioca. Tá entendendo, entendi, Rodrigo? Então, assim, pra mim é muito confortável. Moro numa casa boa pra caramba, tenho um carro bom pra cacete. Posso acordar todo dia de manhã, adoro uma suequinha, adoro jogar um baralhinho. Posso andar na praia, jogar meu baralhinho, futevôlei, almoçar nos melhores restaurantes, entendeu? No final do dia tomar minha cervejinha e segue a vida. E seguir a minha vida. Mas não faz sentido eu me calar. Sim. Entendeu? Não, até porque você tem uma voz. O processo eleitoral, ele é muito traumático, muito traumático. A gente sabe disso. Mas essas pessoas, esses... Como é que a gente fala? Grupos. Não. Esses agentes políticos. Esses agentes políticos precisam estar juntos. E escolher um nome de consenso. Sabe uma palavra que meu pai falava? Um cara que seja representativo pro Vasco. Sabe? Que brigue pelo Vasco. Eu sei que... Vaidade. Eu sei que as pessoas... As pessoas são muito vaidade, cara. Mas como fazia o doutor Eurico? Então tá aí. Esse foi o Edmundo e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.